Boa tarde a todos. Meu nome é Divina Maria Corrêa e nós temos a oportunidade de compartilhar alguns momentos juntos nesta que é a 6ª Conferência Municipal de Educação de Tucumã, um momento ímpar no processo educacional, uma vez que temos a oportunidade de planejar a educação do nosso município. Isso é um grande privilégio e, além de estarmos colaborando com a educação do município de Tucumã, estaremos ao mesmo tempo contribuindo para o avanço da educação no estado e também no Brasil como um todo. Nós estamos responsáveis, junto com a professora Luciana, pelo eixo 1, e eu estou com os sub-eixos de 4 a 9. Uma pequena apresentação, eu sou pedagoga, né? Tenho uma especialização em metodologia do ensino e da pesquisa em língua portuguesa. Tenho também um mestrado em educação, com ênfase no processo de formação continuada dos nossos professores. E agora eu estou num processo aí de segunda formação, né? Quem estuda gosta de continuar estudando. E eu estou indo agora, né, para o 5º ano de medicina. E educação sempre é uma grande paixão para mim. Eu sou professora desde os meus 14 anos de idade. Não vou contar a minha idade, mas já passaram-se aí mais de 20 anos de carreira, né? Passou bem um pouquinho mais de 20 anos de carreira. E nós estamos aí nessa caminhada procurando aprender como ensinar. E isso é um caminho longo a ser percorrido. Eu acredito que não apenas eu, mas todos vocês que estão acompanhando aí a conferência têm essa paixão pelo ensinar e pelo aprender. No nosso sub-eixo 4, nós temos aí como grande desafio analisar o processo da educação inclusiva, né? Considerando a acessibilidade, os direitos humanos e ambientais, o processo de justiça social, as políticas de cotas, a educação especial e a diversidade, com vistas à sua real solução. Quando nós falamos nesse processo de educação especial, nós sabemos que é um grande desafio para as escolas, né? Nós sabemos que quando recebemos na nossa sala de aula uma criança portadora de alguma deficiência que a limita, seja fisicamente ou seja intelectualmente, se torna um grande desafio para o professor. Fazendo uma pequena pesquisa a respeito dos dados que nós temos no Brasil sobre a educação especial, a gente observa que do ano de 2007 para o ano de 2018, houve um grande avanço no que se diz respeito à matrícula do aluno portador de deficiência no ensino regular. No ano de 2007, era o equivalente a 46,8% de alunos portadores de deficiência matriculados na rede regular de ensino. Esse número, esse percentual, aumentou no ano de 2018 para 85,9%. A gente percebe um grande crescimento no que se diz respeito à matrícula. Mas a gente precisa considerar o seguinte: a criança, ela ser matriculada no ensino regular é o suficiente para que aconteça a inclusão? A inclusão, ela se resume simplesmente na matrícula da criança no ensino regular? Então, eu trouxe para início de conversa essa imagem que trata a diferença entre integração e inclusão. Aqui na primeira imagem, nós temos a integração. E nós temos uma sala de aula. Nós temos aí alunos diversos, né? Alunos do sexo masculino e do sexo feminino. E temos um grupo separado dentro da sala de aula que são portadores de alguma deficiência. Seja deficiência auditiva, seja motora, seja intelectual. E essas crianças, elas estão na sala de aula, porém, elas não estão inseridas dentro do contexto. Elas estão integradas, porém continuam
excluídas dentro do processo escolar. E isso é algo que, quando forem ser elaboradas as metas aí para o novo plano, é importante considerar o que podemos fazer para que o nosso aluno ele seja realmente incluído dentro do processo educacional. No segundo modelo, nós temos a inclusão. E aí nós já temos o quê? Alunos ditos normais, né? Ou alunos que não são portadores de uma deficiência visível ou com laudo. E nós temos os alunos portadores de algum tipo de deficiência. E esses alunos, eles estão trabalhando juntos. Estão no mesmo processo, caminhando na mesma estrada. Então, essa é a grande diferença que nós temos entre a integração e a inclusão. Não basta como política pública, eu estabelecer uma política que integre o aluno no meio regular de ensino. Não é suficiente a matrícula do aluno no processo de ensino regular. É necessário que esse aluno ele esteja participando de forma direta do processo aí da escola. Mas quais são os 5 princípios básicos de uma educação inclusiva? Bom, primeiro, é o que a nossa Constituição brasileira ela já defende de início. Toda pessoa tem direito ao acesso à educação. Educação é direito de todos. E é muito interessante, eu gosto sempre de pensar o seguinte: nós sempre quando pensamos num aluno especial, nós pensamos em um aluno distante de nós. Mas e se esse aluno fosse o seu filho? Se fosse um familiar próximo seu? Como no caso da nossa família, que temos um irmão que é portador de deficiência. Nós queremos que o nosso ente querido seja bem aceito e receba o melhor que o processo educacional pode oferecer. E assim nós devemos tratar todas as crianças que vêm para a nossa escola e que está sob nossa responsabilidade. O segundo princípio, que é fundamental que nós tenhamos, é que toda pessoa aprende. Todos aprendem. É claro que esse processo de aprendizagem ele não é igual para todos. Mas eu preciso ter bem assim firme na minha mente de professor, na minha mente de educador, que todo aluno aprende. Toda pessoa aprende. Independente das suas limitações. Ele é capaz de aprender. E a aprendizagem pode não ser de acordo com aquilo que você gostaria que fosse, mas vai ser uma aprendizagem que supera as suas limitações. E muitas vezes essa aprendizagem acaba sendo até mais significativa do que aquilo que você gostaria que fosse. Por quê? Porque ele está superando algo que para ele é muito difícil. O terceiro princípio importante é o processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. Ninguém aprende como o outro, né? Então, se eu compreendo que cada pessoa tem uma forma de aprender, é muito importante que isso seja explorado no ambiente escolar, para que o meu aluno ele possa ser alcançado conforme a sua singularidade. O quarto princípio envolve o convívio desse aluno no ambiente escolar. Esse convívio do aluno portador de deficiência no ambiente escolar beneficia a todos. E isso é algo assim muito visível. Quem já teve aí algum aluno que tinha uma deficiência, sabe como isso é positivo para a turma, né? Como as outras crianças se desenvolvem nesse dia a dia com esse aluno que possui limitações que eles não. Então, a inclusão é um processo que beneficia todos que estão ali inseridos. E o quinto princípio, a educação inclusiva diz respeito a todos. O que isso significa? Às vezes eu tenho na minha sala de aula um aluno que, como a gente brinca na sala de professores, né, não tem laudo. Uma criança que não tem um diagnóstico médico de alguma deficiência. Mas é uma criança que a gente percebe que possui uma certa dificuldade. Essa criança, ela merece ser incluída no processo. Ela merece aprender. E ela merece ser tratada com respeito, com a dignidade que todo ser humano precisa ser tratado.
Então, nós temos que tratar os nossos alunos como, independente se possui uma deficiência ou não, com todo respeito, com o respeito que nós daríamos para o nosso filho, né? Com o respeito que nós daríamos para alguém que nós amamos. Quando nós falamos em educação inclusiva, vem a grande pergunta, né? Como que a nossa educação pode se tornar realmente inclusiva? Na verdade, esse é o grande desafio da conferência, no que diz respeito ao subeste 4. É o que vocês vão estar debatendo, vão estar discutindo aí no decorrer do processo. Mas eu trouxe algumas atitudes que podem colaborar, né, aí com os debates de vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que é fundamental é a nossa mudança de olhar. Nós precisamos mudar o olhar que nós temos com respeito à diferença. O acolhimento, ele precisa ser dado com qualidade por todos os profissionais da escola. Quando se fala em acolhimento, eu não posso discriminar nem o profissional, nem o aluno. Ou seja, todos que estão dentro desse contexto precisam ser bem inseridos. Então, quais atitudes aqui que eu listei? É claro que eu não estou pretendendo aqui fechar o assunto. São apenas algumas sugestões para que vocês, no decorrer aí do debate, possam, com certeza, ampliar, com certeza, enriquecer as experiências do dia a dia de vocês, vai colaborar muito para a elaboração das metas que serão aí o grande desafio da política educacional de Tucumã e do Brasil para os próximos anos. Então, como atitude 1, eu coloquei focar nas possibilidades e não nas limitações. Então, quando olhar o seu aluno, quando o professor receber um aluno, quando o diretor da escola, né, receber um aluno portador de deficiência, não foque na limitação desse aluno, foque nas possibilidades que esse aluno traz. Quanto esse aluno pode enriquecer a sua escola? Como esse aluno pode trazer de crescimento, que esse aluno pode trazer de crescimento aí para a sua escola? A segunda atitude envolve a família, né? Dar valor aos saberes e engajar a família. Uma família que tem uma criança com alguma limitação, essa família ela tem uma série de aprendizados que talvez nós, como professores, não tenhamos. Então, dentro desse processo, é muito importante conversar com a família, saber como eles lidam com essa criança em casa, como eles conseguem levar essa criança a vencer os desafios deles dentro de casa, dentro da casa deles. E isso vai colaborar para que a escola tenha estratégias para também ajudá-lo a vencer as limitações dele dentro do ambiente escolar. Então, é muito importante essa relação entre os professores, entre a gestão escolar e a família dessa criança que tem uma deficiência. Esse ano o município ele teve, aí junto com o desafio da pandemia, né, teve um novo olhar também sobre o ensino especial que vale a pena ressaltar. A visita do professor de AEE na casa do aluno vem a colaborar de forma muito positiva para que esse professor aprenda com a família. Se você parar aí e conversar com algum professor de AE, você vai perceber que, com certeza, ele aprendeu muito. Eu não sei se tem alguém aqui participando neste momento que foi professor de AE ou que é professor de AE, né? Mas, com certeza, você vai concordar comigo que você cresceu muito. Então, quanto mais estreita for a relação entre a escola e a família, maior será a possibilidade de aprendizagem por parte do aluno, né? Uma terceira atitude é unir forças para incluir com qualidade. Não basta o professor ter uma mente inclusiva. É necessário que todos na escola tenham essa mente inclusiva. Isso vai desde o porteiro, que está recebendo a criança, ao diretor da escola. Toda a escola precisa estar aí colaborando juntos, trabalhando juntos, unidos, para que aconteça esse processo de inclusão. Uma quarta atitude é acreditar
que todos podem aprender. Isso nós já até comentamos antes, né? Acredite no seu aluno. Talvez ele não vá aprender, como eu mencionei antes, aquele processo de equação que você gostaria. Mas ele vai ir muito além se você acreditar nele. Então acredite no aluno. Acredite que ele pode superar as limitações que ele tem. Uma quinta atitude é oferecer uma variedade de materiais e atividades. Isso aí foi uma das coisas que nós percebemos muito também dos professores de AEE durante o ano, né? Até o mês de setembro eu estive trabalhando na secretaria e eu sempre estava acompanhando aí os professores de AEE. De setembro para cá eu retornei para a faculdade, então já não pude mais acompanhar o trabalho de vocês. Mas eu acredito que deve, inclusive, ter crescido em relação àquilo que já vinha sendo feito, né? Porque o professor, ele tem essa grande característica de estar sempre crescendo, sempre melhorando o seu processo. E é muito interessante a riqueza dos materiais que estavam sendo produzidos. E isso é muito importante para o processo. Por quê? Aquilo que nós falamos, cada criança tem uma forma diferente de aprender. Então é muito importante que o professor tente descobrir qual a linguagem que o seu aluno entende melhor. Às vezes o seu aluno entende melhor usando uma música, né? Às vezes ele vai entender melhor usando imagens. Conforme a forma que o aluno aprende, deve-se procurar materiais que possam atender esses alunos. E aqui vale ressaltar algo também. Muitas vezes nós dizemos assim, falta recurso nas escolas, falta material. Eu trabalhei a minha vida quase toda em escolas particulares. E eu vou contar um segredo para vocês. As escolas públicas são riquíssimas. São tanto materiais. Se você entrar nos depósitos da sua escola, você vai encontrar material que você pode usar. E hoje nós temos algo ainda mais incrível, porque nós temos a internet à nossa disposição com muitas sugestões, né? Quem aí nunca entrou no Pinterest da vida para pesquisar material, né? Então, não se limite, sabe? Pesquise. O professor que está trabalhando dentro desse processo inclusivo não pode se limitar ao mínimo. É muito importante essa riqueza de materiais e de atividades. E vale ressaltar que isso também precisa ser feito por parte da escola como um todo. Elaborou um mural? Pense no seu aluno especial. Pense se o seu aluno que tem uma deficiência vai conseguir entender a mensagem que está sendo transmitida naquele mural. Está sendo feita uma festa? Pense no seu aluno especial. Pense no seu aluno com deficiência. A escola como toda precisa estar engajada nessa luta. Uma sexta atitude é apostar na arte. A arte, ela tem a capacidade de nos fazer desenvolver aspectos que nós não sabíamos que éramos capazes. E é muito interessante, eu tive uma disciplina agora na faculdade, tive a disciplina de psiquiatria. E eu achei muito interessante uma aula sobre demências. Uma curiosidade que eu não sabia, talvez vocês saibam, né? Mas uma pessoa que sofre de demência grave, como um caso de Alzheimer, a única coisa que ela não esquece é a linguagem musical. Se ela for uma pessoa que tocava, por exemplo, tocava um teclado, ela vai continuar tocando. Se é uma pessoa que cantava, ela vai se você colocar as músicas que ela cantava, ela vai se recordar da letra da música. Por alguma razão que os cientistas ainda não descobriram qual é, o Alzheimer não consegue atingir a área da inteligência musical. Isso é fantástico, não é mesmo? Então vamos procurar estimular a linguagem musical, não apenas com os alunos que têm alguma deficiência, mas com todos os alunos, porque todos vão ganhar com isso. Uma sétima atitude é procurar dar autonomia para os seus alunos e valorizar os interesses deles. Quando nós temos um aluno que tem uma determinada limitação, a nossa tendência é querer fazer para eles. Não é maldade, é amor. Nós queremos ajudar, né? E como nós queremos muito ajudar, às vezes a gente quer pegar na mãozinha, às vezes a gente quer carregar, a gente quer levar. Mas é muito importante estar trabalhando a autonomia deles. Estar levando esses alunos a buscar
sabe, dentro da limitação dele, um mínimo de autonomia possível. Sabe, aprender a pegar na colher para comer na hora da merenda, sabe? Coisas que talvez você olhe assim e diga, mas isso é bobo. Mas qualquer conquista de autonomia é algo muito precioso, né? E a oitava atitude é estar sempre estudando e buscando apoio. Quando nós pensamos em inclusão, nós pensamos num processo complexo. E por ser algo tão complexo, é muito importante que nós estejamos sempre nos aperfeiçoando, né? E estejamos sempre buscando a ajuda necessária para isso. É um processo arduroso, né? Eu às vezes me confundo um pouquinho aqui no R, mas é um processo muito prazeroso. Então, vamos procurar estar trabalhando como escola. E para isso, nós precisamos de ter um projeto pedagógico inclusivo. Você já procurou aí na sua escola o projeto político-pedagógico? Ela tem? Como que está o processo de construção? Tem sido um processo coletivo? Né? Não, é o meu tema agora, processo político-pedagógico, mas não custa nada dar uma alfinetada, né? Então, dentro desse projeto pedagógico, é muito importante que ele seja um projeto inclusivo. Os professores precisam receber formação inclusiva. E essa tem sido uma grande preocupação da Secretaria de Educação, né? Mas precisa ser algo que precisa ser trabalhado como metas dentro do plano. É muito importante que aí dentro do plano municipal seja colocado metas com respeito à formação de professores, de forma especial da formação inclusiva. Porque todo professor está sujeito a receber um aluno com a deficiência. Então, se eu tenho esta oportunidade de trabalhar com uma criança dentro do processo de inclusão, eu preciso estar preparado para isso, né? É muito importante as redes de apoio. Como eu disse, na escola, todos precisam estar unidos, integrados, em prol da inclusão. Mas não basta apenas a escola estar trabalhando em prol do processo de inclusão. Precisa de a rede como um todo, né, a rede municipal como um todo, estar trabalhando nesse sentido. É preciso a família estar trabalhando nesse sentido. A comunidade escolar está trabalhando nesse sentido. Uma outra coisa importante a se considerar é a flexibilização do currículo. Por quê? Como nós falamos, toda criança ela tem a capacidade de aprender, mas nem todos aprendem igual. Então, eu preciso considerar o meu aluno ao organizar e estruturar o meu currículo. Nós temos aí o atendimento educacional especializado, que é o AEE. Nós temos uma grande conquista no município. Praticamente todos os alunos que têm alguma deficiência são acompanhados por um professor. E isso, eu acredito ser assim algo que merece assim a nossa valorização e o nosso respeito, né? Mas é muito importante que agora, ao retorno das aulas presenciais, né, que nós vamos entrar em um novo desafio, recebendo esses alunos que ficaram aí praticamente 2 anos de forma remota, nós temos o desafio de integração entre o professor regente da turma e esse professor de AE que acompanha esse ou esses alunos ali na sala de aula. Para que não aconteça aquilo que no início nós falamos. A sala ser de todos, mas o grupo ali que tem alguma deficiência ser tratado de forma exclusiva. A inclusão precisa acontecer de forma efetiva dentro do ambiente de sala de aula. E um grande desafio para todas as escolas, e esse desafio precisa ficar muito claro também nas metas a serem estabelecidas, que são as salas multifuncionais e as salas de apoio, né? Eu sei que algumas escolas já têm essa sala multifuncional, mas ainda é um desafio para outras unidades. É muito importante aí, como gestores, como diretores, como política pública, estabelecer aí como meta a formação, né, de uma sala montada, equipada, com os materiais necessários para atender esses alunos pelo
professor AEE, né? Esse professor ele vai ter esse ambiente especial para trabalhar de forma extra com o seu aluno, para que assim essas crianças elas possam realmente alcançar aquilo que elas têm condições de alcançar. No artigo 2º do parecer do Conselho Nacional de Educação, do ano de 2009, nós temos aí essa citação. O AEE, ele tem como função, vou descer a minha imagem aqui um pouquinho, para não descobrir ali aí. O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento da sua aprendizagem. Vamos voltar à imagem. Parágrafo único. Para fins dessas diretrizes, consideram-se recursos de acessibilidade na educação aqueles que asseguram, preste atenção, condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo assim a utilização dos materiais didáticos e pedagógicos, dos espaços, dos mobiliários, dos equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação, dos transportes e demais serviços. Então, a grande função aí do trabalho de atendimento educacional especializado é estar permitindo ou fomentando o processo de formação desse aluno que é portador de uma deficiência. E o grande objetivo, né, é incluir. Então, nesse subeixo 4, né, voltando aqui um pouquinho, nesse subeixo 4, nós temos aí o grande desafio da inclusão, que vocês vão estar trabalhando, vão estar discutindo. É claro que a minha intenção aqui é apenas despertar alguns tipos de reflexões, né, mas as metas e o processo serão aí elaborados, e eu tenho certeza, de forma brilhante por cada um de vocês. O subeixo 5, ele vem tratando sobre a democratização do acesso, da permanência, da aprendizagem e da gestão de fluxo escolar. E aqui é muito interessante, porque quando nós falamos em democratização, nós geralmente pensamos aqui nesses conceitos, né? Conceitos de igualdade e equidade. E para iniciar a discussão desse subeixo 5, eu trouxe novamente as duas imagens. Nessa primeira imagem, nós temos aí um modelo de uma escola que trabalha a igualdade. E na segunda imagem, uma escola que pensa de forma a alcançar a equidade. Se você observar bem, nós temos aí 3 alunos. E esses alunos estão pegando frutas na árvore. Na primeira imagem, todos os alunos receberam um suporte para subir, né? Talvez um banco, algo assim. E todos receberam da mesma altura, ou seja, a justiça foi aplicada. Todos receberam o mesmo material e todos receberam do mesmo tamanho. O problema é que cada criança tinha um tamanho. Então, o que tinha uma altura ideal para aquele suporte, bacana, ele conseguiu tirar a fruta tranquilamente. Mas aquela criança que era mais baixinha, ela está longe de alcançar o fruto, olha lá. Enquanto o altão pôde pegar o fruto que estava lá em cima, né? Então, isso aí é um modelo que traz a ideia de igualdade. Eu tenho justiça, eu aplico justiça. Todos os meus alunos recebem o mesmo conteúdo, com o mesmo método, da mesma forma. Porém, todos os meus alunos vão ser alcançados da mesma forma? Ou todos os meus alunos vão ser alcançados usando o mesmo material? São coisas que nós precisamos analisar. Na segunda imagem, já foi feita aí a aplicação da equidade. Nós percebemos agora que o altão, ele não precisava de um banquinho, porque ele já alcançava a fruta. Então, o que foi feito? O banquinho dele foi passado para aquele que tinha uma altura inferior aos colegas, né? Então, ele passou a ter 2 suportes. Um continuou com um banquinho, que era o ideal para ele alcançar a meta desejada. O baixinho, ficou aí com 2 suportes,
para que ele também pudesse alcançar a fruta. E o maior, ele não tinha necessidade de banquinho. Então, quando nós pensamos numa educação equitativa, nós pensamos numa educação que reconhece a individualidade do aluno. Uma educação que reconhece as condições, as capacidades, as limitações e trabalha em cima disso. 3 conceitos interessantes. A equidade, vou descer aqui a imagem novamente, a equidade ela está relacionada à ideia de reduzir as desigualdades, que são geradas por diversos fatores sociais e econômicos, e que podem levar à diferença na aprendizagem ao se comparar os diferentes grupos. A promoção da equidade pode ser feita nas políticas afirmativas que garantem o acesso às oportunidades iguais, mas também é importante realizar ações para que os resultados, ao analisar os grupos, sejam semelhantes. Ou seja, eu preciso considerar as metas que eu pretendo alcançar. Quais são os objetivos que eu pretendo alcançar? E a partir desses objetivos, eu vou trabalhar metodologias e recursos materiais, humanos, que sejam necessários para que essas metas possam ser atingidas por todos. Em sala de aula, abraçar a diversidade da turma, em seus interesses, em suas histórias pessoais, na sua maneira de aprender. Isso é fundamental para promover a equidade. É muito interessante essa parte, considerar a história do aluno, conhecer a família desse aluno, saber qual o contexto social que esse aluno está inserido. Aqui eu trouxe uma ideia, né, do que nós precisaríamos trabalhar aí dentro do nosso projeto, né, do nosso plano municipal de educação, plano nacional de educação, mas como no eixo 4, a respeito da inclusão, aqui são apenas algumas sugestões, algumas ideias que eu mesma estive analisando. Então, alguns pontos que precisam ser considerados. Primeiro, a questão da identidade. É muito importante que, primeiro, que eu saiba qual é a identidade da minha escola. Qual é a intenção da minha escola que está inserida em um bairro e qual é a identidade desse bairro. Então, eu preciso conhecer o contexto da comunidade na qual essa escola está inserida para que eu possa pensar no tipo de aluno que eu tenho. Eu preciso conhecer o meu aluno de forma individualizada para que eu possa alcançar conforme as suas potencialidades. É muito importante o acolhimento. E agora nós temos aí um grande desafio pós-Covid. Pós-Covid que nem passou, né? Mas digamos assim, um grande desafio no retorno presencial. Por quê? Nós temos alunos que passaram aí um grande tempo fora de sala, eles estão desacostumados do ambiente escolar, eles perderam aquela rotina que eles tinham, e esses alunos, muitos sofreram perdas pessoais, né? Tiveram aí que passar pelo luto, talvez de forma prematura, e a escola, ela precisa ter essa sensibilidade nesse acolhimento. O contexto social, já mencionamos, a família e a comunidade. Então, esse primeiro aspecto, e veja que os 3 estão relacionados, ele tem muito a ver com conhecer a identidade da escola e do seu público. E fica também aí uma questão, né? Será se cada professor, ele realmente conhece a sua identidade, né? Qual é o perfil dos professores das nossas escolas? Isso é algo muito interessante também para se refletir, né? E para se pensar nas metas que serão elaboradas. Um segundo eixo seria a parte de planejamento,
né, e de formação. Uma elaboração ou uma reelaboração do projeto político-pedagógico das escolas. Isso eu acredito que precisa ser uma prioridade em cada unidade. O currículo escolar, ele precisa ser todos os anos atualizados. Nós, nesse ano de 2021, aderimos o currículo estadual de ensino, uma vez que, pelo contexto que o ano iniciou. Mas esse currículo, ele precisa sim ser reanalisado, precisa ser reavaliado, precisam serem feitas as adequações necessárias à realidade do município. O processo avaliativo é algo muito importante. Não tem como o processo educacional avançar sem um processo avaliativo de responsabilidade. Eu não digo apenas no aspecto somativo, mas principalmente no aspecto formativo. É muito importante que, como professores, como escola, como gestores, como política pública, que se tenha uma forma de avaliar o crescimento educacional do município, para que assim se tenha como fazer uma aferição daquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser reforçado e aquilo que precisa ser aplaudido também, não é mesmo? Isso tudo envolve formação. Eu vou e volto na formação, porque é muito importante que os professores eles estejam continuamente passando por esse processo de formação. E eu vou abrir um parênteses aqui, que esse processo de formação, ele precisa estar como meta, tanto a nível de rede, quanto a nível escolar e a nível pessoal. Eu preciso ter o investimento por parte do poder público, por parte da escola, mas eu também preciso ter esse investimento por parte do professor. No terceiro eixo, o meu aluno ele precisa ser estimulado a estar na escola. E para que isso aconteça, a escola precisa ter projetos estimulantes. Projetos que levem o aluno a querer fazer parte daquela escola. Projetos que levem o aluno a se identificar com essa escola. O aluno ele precisa reconhecer aquela escola como parte da vida dele. Porque muitas vezes alunos que depreciam o prédio escolar, né? Quebram janelas, quebram carteiras, porque eles não consideram aquele ambiente como parte deles. Então é muito importante que hajam no meio, no processo educacional, projetos que levem esses alunos a se identificarem com a escola, para que assim eles vejam aquilo como algo deles, criem um senso de pertencimento. E esse senso de pertencimento, ele é tão importante para levar esse aluno a querer aprender, quanto para levar esse aluno a querer proteger o ambiente escolar. A escola ela precisa identificar as causas que geram evasão. O que tem levado o meu aluno a evadir o ambiente escolar? Para que assim sejam feitos projetos que venham a minimizar ou resolver estes problemas. Também os vínculos precisam ser fortalecidos. Tanto, aqui é importante, tanto a união entre os servidores que estão na escola, quanto os vínculos com a comunidade escolar. A comunidade onde a escola está inserida precisa olhar para aquela escola como algo importante para a comunidade. Não apenas como um prédio onde vão crianças e professores, mas como uma parte, sabe, o coração ali daquele bairro, a parte pulsante daquele bairro. E para isso é necessário que todos, desde diretores, né, equipe pedagógica, equipe técnica, equipe de apoio, professores, alunos, pais, estabeleçam vínculos. O tempo pedagógico precisa ser considerado. O tempo que o meu aluno está ali de forma pedagógica mesmo, lidando com conteúdo, lidando com conhecimento, esse tempo tem sido suficiente? Isso é muito importante que se avalie dentro desse processo, para que se estabeleçam metas que sejam eficazes, né, e alcançáveis.
Sempre que estiver estabelecendo uma meta, pense, isso aqui é possível, né? Antes de entrar no subeixo 6, eu gostaria de fazer uma outra observação no subeixo 5 com relação à democratização. Porque sempre quando nós falamos em democratização, nós pensamos numa escola onde haja eleição para diretor. Isso é democracia. E não estamos equivocados, isso faz parte da democracia. Mas de que adianta um diretor ser eleito e ele trabalhar de forma autoritária? Quando se fala em democracia, se fala no fazer da gestão. E isso é muito importante. Eu já realizei várias pesquisas voltadas para essa área de gestão democrática. E uma das coisas que fica mais evidente dentro desse processo é esse pensar de forma democrática. Não basta simplesmente serem feitas eleições para a escolha. Isso sim pode ser uma meta do plano. Tá? Eu não estou dizendo que não se deva fazer isso. O que eu estou dizendo é que precisa se estabelecer metas para que esse gestor ele tenha uma forma democrática de agir, né? Para que essa gestão ela aconteça de forma democrática. E para isso é necessário a avaliação das políticas educacionais. Quando eu falo nisso, eu estou falando intrinsecamente de qualidade. Veja que um item, um sub-eixo puxa o outro. Né? Nós começamos com inclusão, aí passamos, vamos caminhando num processo, né? E quando eu falo em qualidade, eu estou falando em gestão. Eu estou falando no fazer pedagógico. Eu estou falando dos vínculos que essa escola ela tem com a sua comunidade. Então, nós temos uma relação, né, que para que realmente essa qualidade aconteça, nós precisamos discutir os vários aspectos. E todos os eixos dessa conferência, não apenas esses que nós estamos comentando aqui no eixo 1, mas todos, eles têm como objetivo principal o processo de qualidade da educação. Esse é o nosso grande interesse, né? Alguns aspectos que são muito importantes para a qualidade. Óbvio, precisamos ter um ambiente educativo. As escolas, elas precisam ter estruturas que favoreçam a aprendizagem. Nós tivemos aí um ano de árduo trabalho. Não sei se vocês estão acompanhando de perto, né? Eu de setembro para cá eu só acompanho por fotos, por postagens do Facebook, dos colegas, né? Mas tem sido feito um investimento em compra de materiais, em reformas de escola, a escola que praticamente foi colocada no chão e está sendo erguida novamente. Ter um ambiente educativo é fundamental. Porque uma criança, quando ela chega numa sala de aula, que está toda pichada, suja, feia, ele não vai ter prazer em aprender. Se nós, como professores, quando entramos numa sala assim, nós não temos prazer de ensinar, não é verdade? As práticas pedagógicas e a avaliação precisam ser continuamente revistas. Isso aqui eu vejo como o calcanhar de Aquiles do processo educacional. Nós temos muita dificuldade nesse processo de acompanhamento. E nós precisamos estar o tempo todo fazendo esse acompanhamento para quê? Para que possa se identificar os problemas. Porque se eu não sei onde estão os problemas, como eu posso resolvê-los? O processo ensino-aprendizagem, ele precisa acontecer de forma efetiva para que haja qualidade. O meu aluno, ele tem que aprender o que está sendo ensinado. Se ele não aprende o que está sendo ensinado, ele pode desenvolver várias outras características que serão positivas, mas a educação não vai ser de qualidade. Então, quando eu falo em escola, eu falo de crianças que estão estudando, professores que estão ensinando, alunos que estão aprendendo. Isso é fundamental. A gestão democrática, que acabamos de mencionar, o gestor, o diretor da escola, ele precisa ter conhecimento sobre o que é uma gestão democrática. Para isso, eu acredito também ser muito importante o processo de formação para gestão. Né? Não apenas o professor tem que participar de formação continuada, mas toda a equipe escolar, inclusive os gestores.
Os profissionais da escola precisam ter formação e condição para trabalhar. A mesma coisa. Se eu chego na minha sala de aula, eu não tenho o pincel para me fazer ali as anotações que são necessárias. Se o quadro branco, ele está impossível de se escrever, fica complicado trabalhar, não é mesmo? Então, assim, nós precisamos ter formação e condição de trabalho. O ambiente físico escolar precisa continuamente estar sendo analisado e cuidado. Aí, volto naquele ponto anterior. Muitas vezes, os alunos eles não estão cuidando do ambiente físico da escola, porque eles não sentem pertencentes a essa escola. Então, para que eu mantenha um ambiente físico saudável, é importante que o meu ambiente pedagógico seja saudável. É importante que haja vínculos relacionais dentro dessa escola. E é muito importante que esteja sendo acompanhado o processo de acesso e permanência. Como estão as matrículas? No meu bairro, eu tenho crianças que estão fora da escola. É muito importante que haja sempre este acompanhamento. A busca ativa precisa ser constante. E acompanhar o processo de evasão. Muitas vezes os índices de matrículas vão crescendo, mas o índice de evasão cresce na mesma medida. Não teve um resultado positivo. Para que esse resultado seja positivo, é preciso que eu tenha um crescimento na matrícula, mas eu tenha uma redução no processo de evasão. Então, voltamos naquilo que havia comentado anteriormente. É muito importante que se avalie quando um aluno está evadindo da escola o porquê, para que possa identificar a causa e solucioná-la. Senão nós vamos matrícula e evasão vão ficar aí nessa balança e a educação não evolui. 5 pilares, com foco na qualidade da educação. Primeiro pilar, valorização do capital humano. É importante a política salarial, é importante o plano de cargos e salários, né? É importante que haja esse processo de progressão na formação dos professores e que isso se reflita, né, no que a gente ganha, porque afinal de contas a gente precisa para comprar o arroz e o feijão que está ficando cada dia mais caro. Então, é muito importante as políticas salariais. A melhoria na estrutura física e nos equipamentos das escolas para que nós tenhamos condições efetivas de trabalho. E o segundo aspecto, a gestão pedagógica. Segundo pilar, né? Gestão pedagógica. Eu tenho um professor que é valorizado e como tem acontecido o processo pedagógico dentro da escola. É importante, como eu já mencionei e menciono novamente, o processo de reformulação do PPP e do currículo, né? Novos programas que sejam implementados aí com foco à qualidade. É muito importante estarmos sempre antenados. E isso é uma coisa que eu gostaria de sugerir para todos vocês. Percebeu algum programa que pode ser implantado no município? Leve para o seu gestor, sabe? Para que haja educação de qualidade, é necessário que todos trabalhemos juntos em prol disso. O terceiro pilar é uma educação integral. Quando nós falamos em educação integral, eu gostaria de ressaltar algo muito importante. Eu não menciono aqui apenas escola em tempo integral, mas uma escola que pense no aluno de forma integral. O aluno como um ser pleno. Sabe? Eu preciso, voltando naquilo que nós já mencionamos anteriormente, eu preciso conhecer o meu aluno para que eu consiga colaborar com a sua formação integral. Físico, mental, emocional, espiritual. O meu aluno, ele precisa ser visto como um ser como um todo. Então, se eu vejo o meu aluno apenas como um ser que está ali para receber aquele conteúdo que eu estou ensinando, eu não estou pensando no ensino integral, né? Eu preciso pensar em como esse meu aluno pode utilizar aquilo que ele está aprendendo. E isso é muito interessante porque as crianças muitas vezes perguntam, né? Professora, isso aí vai servir para quê na minha vida? Então, nós precisamos pensar isso quando estamos planejando um conteúdo. Isso aqui vai servir para quê para o meu aluno? Né? Qual a utilidade?
para que você possa apresentar isso para ele, para que se torne algo significativo. Porque é muito difícil aprender uma coisa que não é significativa para nós. O professor, aí é um grande desafio, né? Que seria aí algo para se pensar como meta, o professor atuando com dedicação exclusiva. Ou seja, o professor, uma vez que ele tenha um piso salarial coerente, que ele possa se dedicar de forma exclusiva unicamente ao ensino público, né? Unicamente à unidade onde ele está ou à rede onde ele está inserido. Quarto pilar, a gestão financeira, né? A gestão organizacional e financeira da unidade escolar. Aí o foco vai ser no fomento e no desenvolvimento da educação, nos investimentos de transporte, merenda, infraestrutura. Para isso é muito importante os conselhos, né? Os conselhos que já existem, e que esses conselhos estejam continuamente sendo trabalhados e recebendo os incentivos necessários para que possam executar suas funções, né? Conselho do Fundeb, Conselho da Merenda e todos os demais que existem. O quinto aspecto é o da mobilização da sociedade. É importante, friso mais uma vez, que a comunidade onde a escola está inserida veja aquela escola como pertencente à comunidade, para que todos possam querer cuidar dessa escola, né? Que haja um engajamento da sociedade, né, para a promoção de uma educação de qualidade. Que a escola e a família, elas tenham essa capacidade de se reunir. Aqui são 10 ideias aí como sugestões para as elaborações das metas, né? É importante pensar no aspecto do conhecimento, para entender a realidade dos alunos, para que eles continuem aprendendo. 2, o pensamento científico. A escola, ela precisa ser uma preparadora de pesquisadores, né? Precisa ser um local onde haja investigação, onde haja pesquisa, onde haja construção de conhecimentos. Terceiro, o senso estético e de repertório cultural. É muito interessante como as crianças, os adolescentes, até mesmo os adultos, né, que estão aí também inseridos no meio escolar, como eles têm uma capacidade criadora, criativa, e os eventos artísticos e culturais precisam ser trabalhados. No aspecto da comunicação, e aqui nós temos uma grande riqueza que foi trazida pela pandemia, né, que são as novas formas de se trabalhar. E é muito interessante que no Paraguai, país onde eu estou, eles estão adaptando os meios que foram usados no período de aula remota agora para o momento de aula presencial. E eu encontrei de uma grande riqueza pedagógica, né? Porque muitos veículos que foram utilizados para comunicação nesse período podem continuar sendo usados. Então, nós temos aí uma herança desse período de aulas remotas que podem ser aproveitados. A cultura digital que nós recebemos, né? A autogestão, para quê? Para que possam se fazer escolhas alinhadas dentro do princípio de cidadania. A argumentação, o nosso aluno ele precisa ser estimulado a cada dia a formular ideias, argumentos, a terem respostas, a serem seres pensantes, né? Como diz o nosso célebre Paulo Freire, eu gosto de ser gente porque sei que sou um ser condicionado ao meu inacabamento. Ou seja, nós podemos estar sempre aprendendo, nós podemos estar sempre crescendo, mas para isso é necessário o quê? O estímulo à reflexão, o autoconhecimento e o autocuidado, a empatia e a colaboração e a autonomia, que precisa ser um aspecto trabalhado pela escola, né? O subeixo 7, ele traz como tema específico, né, a gestão democrática da escola pública e como destaque a participação popular e o controle social. Aqui nós entramos de uma forma assim bem específica, né, trazendo essa participação da comunidade e da sociedade no ambiente escolar.
Então, todos da escola precisam estar relacionados, como nessa imagem que eu coloquei aí. Nós temos os estudantes, nós temos os pais, a comunidade, os funcionários, os professores, mas todos estão ligados entre si. É um único elo. Então, todos precisam estar pensando na escola como algo que precisa de cuidado. Aí, para que haja esse processo democrático, é muito importante os conselhos, né? Nós temos aí o conselho escolar, as assembleias com conselhos de classe, grêmio estudantil, né? Associação de pais e mestres, representantes de classe e, óbvio, a equipe gestora da escola. Então, dentro desse processo de gestão, é fundamental que as metas desse plano, ela estabeleça esse processo de estabelecimento desses conselhos, para que a gestão democrática possa se tornar efetiva. O subeixo 8, ele traz já como tema mais específico os limites e as necessidades que as crises trazem para a escola. E nós tivemos aí, estamos tendo ainda, né, um período de crise que foi aí resultado dessa pandemia do Covid e que trouxe para nós, assim, experiências catastróficas de certa forma, porque nós não estávamos preparados para lidar com a crise. Então, dentro do subeixo 7, o objetivo é que se elabore metas pensando em tempos de crise. Se nós tivermos uma nova pandemia, tivermos uma nova crise, né? Como que a escola pode reagir? Quais são os protocolos que a escola já previamente vai ter estabelecida? E isso é algo assim muito interessante, por quê? Porque se eu tenho um planejamento para o tempo de crise, eu vou diminuir os efeitos dessa crise dentro do contexto escolar. Aqui nós colocamos apenas algumas sugestões, mas é claro que aqui, como desde sempre eu tenho dito, é apenas uma ideia para fomentar ideias, né? Para que vocês tenham um ponto de partida para trabalhar ideias. Mas uma coisa importante, busca ativa. O que é que nós tivemos nesse período de pandemia? Um grande número de evasão escolar. Alunos que estão com o nome no registro, porém não fizeram nenhuma atividade, não entregaram material, não participaram, mesmo com todo o incentivo, né, que foi oferecido aí pelas escolas. Então, uma meta fundamental que precisa ser estabelecida diz respeito à busca ativa, escuta e estreitamento das famílias, né? A construção de um trabalho colaborativo entre os professores. Isso aqui é algo muito importante, né? Porque em tempos de crise, se nós não tivermos essa ajuda mútua, é difícil de superar, não é mesmo? A exploração das diferentes linguagens. Nós tivemos aí nesse período de afastamento social, que vídeos, quantos professores se tornaram youtuber, né? Alunos que passaram a ser editores de vídeos, áudios, desenhos, canais que foram muito utilizados, como WhatsApp, Facebook, Instagram, né? E quantos outros? Desde materiais impressos às mídias variadas. Então, são aspectos que podem ser incluídos aí nas metas, né, para esse subeixo que vem tratando aí das crises. Também o reconhecimento e articulação dos saberes dos territórios. Em tempo de crise, uma das dificuldades é o público. Quem é meu público? Né? Quem são as famílias que realmente estão aqui fazendo parte da nossa unidade escolar? Então, é importante que esse conhecimento ele já venha sendo trabalhado, né? Que a escola conheça as suas famílias, que valorize os conhecimentos dessa família, para que assim os seus saberes possam ser valorizados num contexto de crise. A mobilização social, campanhas de engajamento, nós temos acompanhado aí campanhas para vacinação, né? Campanhas para o uso de máscara, campanha para higienização. Então, faz parte desse processo, né? Esse engajamento social, essa mobilização social. E a intersetorialidade, ou seja, os diversos setores da sociedade trabalhando
como colaboradores em prol da criança, em prol do adolescente, em prol das famílias, né? Todos com o objetivo não apenas de estar aí fomentando o processo ensino-aprendizagem, mas também garantindo a segurança, a saúde, né, para essas crianças e para esses adolescentes. E o subeixo 9, que é o nosso último subeixo, ele vem falando aí sobre o desenvolvimento da educação profissional e tecnológica. Quando nós falamos nesse processo de educação profissional e tecnológica, a exemplo dos outros campos da educação, né? Espera-se que aconteça um conjunto de políticas públicas que possam atender às demandas da nossa sociedade, né? O que é que nós precisamos? Nós precisamos de jovens, de adultos, que tenham aí condições para assumirem posições no mercado de trabalho. As profissões, de maneira geral, que envolvem as tecnologias, todo o processo de evolução da sociedade, e para isso é necessário políticas educacionais que estejam aí estabelecendo um processo de formação profissional e tecnológica. Aqui eu trouxe um pequeno quadro com o normal de uma carreira estudantil, né? Nós temos aqui a educação infantil, com creches e pré-escolas, onde as crianças vão aí de 1 ano de idade a 6 anos de idade. Depois nós vamos ter o ensino fundamental, que a média normal de idade vai dos 7 aos 14 anos. E o ensino médio, que a média de idade é entre 15 e 17 anos. E a partir dos 18 anos, aí o ensino superior. Mas como eu posso aí estar introduzindo o ensino profissional para esse meu aluno? Uma das propostas, das sugestões que eu trago, diz respeito de forma mais direcionada no processo da formação de jovens e adultos. Eu já até havia conversado com algumas pessoas responsáveis pela educação de jovens e adultos, alguns profissionais aí da educação do município, a respeito disso. É muito importante que esse aluno que se matricula no nosso ensino, né, na nossa rede municipal de ensino, que ele tem um estímulo para permanecer estudando. E um dos grandes desafios do aluno da EJA é porque o ensino acaba ficando sem graça para ele, ele se cansa. Ele já tem um dia cheio de atividades, cheio de tarefas, né? E ainda à noite ir para a escola e muitas vezes com um conteúdo que não está muito a ver com a realidade dele. Então, uma sugestão que pode ser estabelecida como metas é que a educação profissionalizante, uma educação técnica, ela seja aí introduzida dentro da educação de jovens e adultos, como, por exemplo, uma formação em eletrônica, né, em carpintaria, em padaria, não sei, as opções são variadas, né? E em cima dessa educação profissional, nós podemos estar aí estimulando o aluno a construir uma carreira e a tornar o ensino também mais agradável, mais atrativo para ele, né? Porque vai ter mais significado. Então, essa área da educação profissional e tecnológica é uma área, assim, que merece aí um debate bem interessante. Nós temos o privilégio, né, de recebermos agora, em nível de formação, aí no município de Tucumã, o curso de medicina veterinária, que é, assim, uma grande conquista, né? Eu espero muito em breve nós termos um curso de medicina mesmo, né? Quem sabe aí para a gente poder manter os nossos alunos. Eu brinco com meu filho assim, filho, quando você for fazer medicina, talvez você não precise ir para tão longe, como a mamãe. Então, assim, nós temos já investimentos na área do processo de formação, mas é importante que se estabeleçam novas metas, né? Que os debates eles possam gerar aí a construção de um material que seja de forma concreta, aplicável, né, para que a educação, como no início eu falei, a educação no nosso município, a educação no nosso estado e no nosso país, possa a cada dia crescer, se desenvolver, e que nós possamos ver as nossas crianças, os nossos jovens, construindo carreiras sólidas, tendo uma profissão
em que possam garantir aí não apenas o sustento, mas uma qualidade de vida para as suas famílias, né? Aqui eu trouxe apenas algumas ideias que nós não vamos ler, mas é uma conclusão de tudo que nós falamos, né? Em cima daquilo que vocês vão estar elaborando, que são planos que possam minimizar ou, quem sabe, levar à extinção, né, o processo de exclusão presente nas escolas, a superação de qualquer tipo de exclusão, que as nossas escolas se tornem escolas verdadeiramente inclusivas, que o nosso contexto, né, precisamos de estratégias que levem o nosso contexto a terem um processo de educação que realmente seja equitativo, né, que nós não busquemos simplesmente igualdade ou justiça, mas que nós busquemos equidade, considerando aí a individualidade de cada um da nossa comunidade escolar, seja aluno, professor, gestor, né, pais. Também precisamos pensar num conjunto de metas que possam levar aí à conquista, né, da qualidade da educação, considerando a importância da gestão democrática e pensando em estratégias que nós possamos lidar com crises futuras que possam vir a surpreender, né, a acometer a nossa sociedade, considerando de forma direta aí a formação profissional e tecnológica dos nossos alunos. Eu espero ter contribuído com vocês e que, de uma forma assim especial, vocês possam ter um trabalho aí bem produtivo, que possam elaborar metas possíveis de serem alcançadas, né? E que a nossa educação, o nosso município possa continuar crescendo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e desejo aí muito sucesso no trabalho de todos.